criança ela precisa tomar o medicamento em horário escolar. Então, como que essa criança vai ter o sigilo sobre a sua condição de saúde positiva diante das outras crianças, para que elas não percebam que ele vai ter que tomar esse medicamento, e esses medicamentos muitas vezes são tão fortes que vai alterar no desenvolvimento dessa criança naquele momento. Como que o professor vai poder fazer isso? Aí então, eu até conversei com a Nara sobre isso, e você falou a respeito, né, sobre sugerir, junto com o médico, a escola, os pais, que o quê? Seja conversado um horário alternativo que não seja o horário de tomar esse remédio, se fosse aquele horário escolar. Gente, essa questão dos medicamentos, né, assim, entre os medicamentos para as crianças, o tratamento é diferente do que do adulto, né? Os medicamentos são diferentes também. Às vezes com criança, eles são mais fáceis. O tratamento para o adulto, ele é um pouco mais pesado, digamos assim, entre aspas. Um pouco mais, a questão de efeitos também, tá? Pode ter um pouco mais, ter mais algumas alterações. Com a criança, é mais tranquilo em alguns aspectos. O que pode acontecer com a criança é a questão, às vezes, tem alguns xaropinhos, né? O gosto, essa questão do gostinho, né? Do gosto do medicamento. Essa questão, hoje, como está mudando, está melhorando, os tratamentos, as questões, eu falei para ele, com relação a isso, por que a escola? Né? Porque assim, o horário obrigatoriamente vai ser aquele horário da escola, né? Será que se obrigatoriamente tiver que ser dentro da escola, no horário da escola, eu acho que tem que ser realmente conversado, amadurecido, verificado com isso. O que eu percebo muito, desde a época lá dos 80, 90, é o medo e o preconceito. Né? Eu quero saber, né, vou até dar um exemplo, né, que vai servir, que não foi com criança, mas vai servir, que acontece também com criança. Eu trabalhei no Prevenção Também Se Ensina, né, então eu vi assim, a postura no estado inteiro, de professores, diretores, não lembro mais os nomes de vários cargos que se tem, que era um trabalho, é um trabalho em parceria entre a Secretaria da Saúde e a SDE, Secretaria da Educação. Eu fui no Marília uma vez fazer um treinamento onde os dentistas, né, os odontos, queriam saber de todos os pacientes que fossem adultos e crianças, que fossem soro positivo. Queria que fosse informado, com nome, relação e tudo. Para quê? Para que eu preciso saber disso? Para quê? Se eu sou um profissional da saúde, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me paramentar. Independente do diagnóstico de alguém, do HIV. Nós temos como uma doença infecto-contagiosa só o HIV. Nós temos como uma DST só o HIV/AIDS. E a hepatite C, que se pega facílimo, né? E se digamos que aconteça um boom, nós temos uma média de 40 milhões no mundo de pessoas infectadas com HIV, hepatite C é uma média de 120 milhões. Se acontecer um boom, vai ser pior do que a HIV. Né? O COAS ofereceu há uns anos alguma coisa bem parecida assim, um curso para professores, no caso era de educação infantil, como receber essas crianças portadoras do HIV. Então, assim, além de conscientizar os professores, essa dúvida, né? Se a criança se machuca, vai machucar o outro, enfim, isso que a gente já foi comentado. E aí era essa questão, olha, vocês têm que tomar, claro, tinha todo um trabalho de reflexão, mas qual foi o objetivo final? Como que a gente saiu de lá, pelo menos na escola que eu estava trabalhando, passando a adotar alguns mecanismos de cuidado que a gente tinha que ter, então, com qualquer situação. Então, assim, a criança, que é muito comum, criança ficar o narizinho sangrando. Então, não havia necessidade do professor ficar ali segurando, mas reeducar a criança para ela fazer a iniciativa, ter uma autonomia, ter uns kits de você ter uma luva com um corte da criança, alguém, mas assim, a gente percebeu que a gente não precisava ter por causa de um aluno com uma providência. Exatamente, qualquer outro. E tem mais, né? O HIV, você fura a nossa pele? Não. Se uma criança,
machucou aqui. Eu não sei qual é a sorologia dela. Eu não sei se ela tem uma sorologia do HIV positiva, e eu não sei se ela tem uma sorologia para hepatite C ou B ou qualquer outra patologia positiva. Como que na escola eu tenho que me paramentar para eu socorrer essa criança? No mínimo, 2. Concorda? É higiênico e aí se protege, não é? Se você não tem corte, HIV não vai penetrar. Então, assim, é quando o professor está querendo chamar a atenção para